Tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, que fala das causas atuais das aflições. Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto, vamos por alguns instantes, por alguns segundos, nos recolhendo, sentindo essa presença amorosa e amiga desse anjo guardião, desse espírito amigo, sentindo a presença de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e nos ligando com Jesus, agradecendo pelo amor incondicional dele que vela por nós dioturnamente, agradecendo Jesus e sentindo a sua presença em nossos corações. Nos elevamos até Deus, para que possamos a Ele também agradecer, e em especial agradecer a Deus pela vida através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos, nós iniciamos o nosso bate-papo de hoje com uma pergunta. Por que existem pessoas que rompem com Deus, que rompem com a religião, que se afastam da fé? As respostas podem ser muitas, mas entendemos que uma das mais clássicas dessas respostas seria porque a maioria não encontram respostas que possam explicar a dor. E dentro desse tema, falando da dor, nós percebemos que existem desigualdade de sofrimento. Parece que algumas pessoas sofrem mais do que outras. Parece que as pessoas de mau caráter prosperam, enquanto aquelas que têm uma índole moral boa ficam ao léu. E tudo isso vai fomentando na nossa mente e nós vamos, na maioria das vezes, procurando respostas no vazio e nos sentindo meio órfãos, meio sem explicação. E é nesse momento que às vezes questionamos por que de tanta dor? Não é? Se Deus existe, qual a necessidade de tanta dor? Ele vê a dor? Deus enxerga essa dor? Ele acompanha essa dor? E se ele acompanha, por que ele permite tanto sofrimento? Onde estaria a justiça de Deus? Em todo momento, né? Nós somos muito falíveis ainda. Essa questão passa, vez ou outra, pela cabeça de alguém. O Jesus, quando esteve entre nós, quando ele partiu para a pátria espiritual, ele disse aos discípulos que não nos deixaria órfãos, mas que antes enviaria o Consolador prometido. E esse Consolador prometido por Jesus, que é a base do nosso Evangelho e também da doutrina espírita, que vem, por consequência, complementar todos esses ensinamentos, tem por missão esclarecer a mente humana, vem consolar, vem proporcionar paz, vem mostrar que ninguém está sozinho, que todos somos amados indistintamente, vem mostrar que para todos os corações que sofrem, que existe um caminho. O nome já diz, né? Ele vem consolar, ele vem aparar essas dores para que nós possamos seguir na certeza de que a fé vivenciada vai nos libertar. Mas também nós temos a certeza dentro de tudo aquilo que o Evangelho traz para nós, que toda imperfeição vai gerar um sentimento, né? E esse sentimento, dependendo da forma em que nós nos colocamos, dependendo da aceitação que isso ocorre,
vai gerar um sofrimento, pode gerar um sofrimento. Então, toda deficiência na formação moral vai trazer dor. Preste atenção. Toda deficiência na nossa questão, na nossa formação moral, acaba trazendo a dor para as nossas vidas. E toda imperfeição, em consequência disso, vai gerar o sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição, né? O que é uma deformidade de caráter? Na verdade, para algumas pessoas, isso fica muito vago, porque aquela pessoa que não entende na justiça de Deus, não entende na idoneidade de suas ações, dos seus atos, a necessidade de ser verdadeiro, acaba meio que se entregando, produzindo, não é, essa deformidade de caráter e esse comportamento que, vamos dizer que seria injusto, ou para nós, né, seria uma atitude de injustiça para conosco mesmo, ele vai atrair um sofrimento para a nossa vida. Então, toda deficiência na nossa formação moral traz um tipo de angústia, traz um tipo de provação. Muito bem. Vamos entender isso? Se nós formos colocar de uma forma mais direta, nós vamos entender que existe uma explicação muito lógica para isso. Aliás, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na passagem, se não me falha a memória, na lição 10, ele coloca que as causas estão em nossa intimidade, ou seja, nosso íntimo, dentro de nós. E que se nós, quando trazemos esse sofrimento em forma de violência, nem tanto em forma da violência externa que a gente vê no dia a dia hoje, mas essa violência interna, essa sensação de raiva, essa sensação de rancor, de mágoa, de não aceitação com os fatos, que é uma sensação de violência interior, que nós trazemos dentro de nós, acabam traduzindo essa imperfeição moral. E quando nós examinamos a nossa própria aflição, ainda falando dessa mensagem, né, de Emmanuel, ele diz o seguinte, que todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Como será isso, na verdade? Então, assim, vamos lá. A aflição, né, da impaciência. Que aflição é essa, né? Quanto sofrimento nos traz a impaciência? Um sofrimento atroz, porque a gente fica agitado, não há aceitação dos fatos e nós queremos o tempo todo resolver para amanhã o que a gente sequer conseguiu viver hoje. Então, nós vamos começar a entender que essa questão da aflição, ela está diretamente ligada também aos nossos sentimentos defensivos. Então, por exemplo, a aflição do egoísmo. O que é a aflição do egoísmo? Kardec fala que a aflição do egoísmo é a egolatria, ou seja, é idolatrar o ego. Eu, em primeiro lugar, tudo gerando em torno de mim. E o egoísta sofre muito, porque a felicidade está em compartilhar e não em usufruir. Para o egoísta, ele acha que ele tem que usufruir sozinho. E quando nós não compartilhamos, porque ninguém vive sozinho. Imagina se nós tivéssemos assim tudo que nós gostaríamos de possuir materialmente. Mas a condição para a gente ter absolutamente tudo, dinheiro, bens, imóveis, carro do ano, ouro, uma mansão, né? Enfim, tudo que a matéria poderia nos oferecer, mas em troca disso nós tivéssemos que viver isolados numa ilha.
será que nós seríamos felizes? Claro que não, porque nós não íamos conseguir sobreviver, até porque a gente tem uma necessidade premente, né, de falar para o outro, nem que seja para cutucar ele, para humilhar, mas a gente quer sempre mostrar aquilo que nós temos, aquilo que nós estamos possuindo no momento, mas a gente esquece de entender quem nós somos de fato nesse momento. Então, esse isolamento social iria com certeza nos prejudicar. Poderíamos até acabar enlouquecidos, né? Com essa falta de contato humano, com essa energia da socialização. E ele ainda fala que a aflição do vício é a delinquência. Por quê? A pessoa que se vicia, ela começa experimentando. Ela experimenta um pouquinho aqui, experimenta um pouquinho ali, e de repente ela já está até roubando para poder sustentar o vício. Preste atenção que nós estamos falando de aflições, as nossas aflições que acontecem hoje. E até agora a gente colocou isso de forma em que tudo aquilo que nós recebemos, que nós conquistamos de bom e de ruim, estão nas nossas atitudes, estão na nossa intimidade, no nosso interior. Aí Kardec ainda vai mais longe, ele fala da aflição do egoísmo, ou melhor, da aflição da agressividade. A cólera é a aflição da agressividade. Ele faz mal à pessoa, ele prejudica a saúde, o fígado, o estômago, o coração, ele afeta o sistema nervoso e depois nós não entendemos o que está acontecendo conosco, por que a nossa saúde está tão prejudicada, mas sequer nos damos conta de que estamos nos prejudicando através das nossas atitudes. Ele diz também que a aflição do crime é o remorso. Mas nenhum criminoso tem remorso? Tem, porque nenhuma alma, nenhuma pessoa foge da sua própria consciência. Vai chegar um momento em que todo mundo vai amadurecer e entender o seu erro e a necessidade de consertar esse erro. Mas isso em decorrência dessa falha presente. Ele fala da aflição da inveja, que a aflição da inveja é o despeito. Então o invejoso sofre porque ele não consegue reconhecer valor no que tem e não consegue ser feliz com o que conquistou. Olha bem isso, né? Quantas vezes, mesmo que por alguns segundos a gente não olha para alguma coisa que a gente gostaria de ter e que alguém conquistou antes de nós, e a gente pensa assim, puxa vida, ele tem e eu não, né? Mas a gente não questiona. Ele conquistou, eu também posso conquistar. A gente não para pensar nesses termos. Ele fala da aflição da indisciplina, que é a desordem. Então, a gente percebe que existem pessoas tão indisciplinadas que a vida é um caos. Né? A indisciplina é tanta que a pessoa não consegue sequer chegar nos seus compromissos na hora certa. E também não consegue encontrar nada dentro de casa, porque não guarda. Certo? Se guardar no lugar certo, vai saber onde encontrar. Como não guarda, como não se organiza, fica sempre perdido e acaba sempre perdendo as coisas, às vezes até importantes, que nem a chave do carro. Quantas vezes a gente fica, cadê a chave do carro que eu preciso sair, eu estou atrasada para o trabalho, mas também não guarda a chave do carro. Se tivesse um lugar específico para que aquela chave ficasse, com certeza nós a acharíamos na hora que nós precisássemos dela. Chico Xavier nos diz o seguinte, que a disciplina não é uma prisão, e sim uma chave que abre a porta. Essa porta se chama liberdade. E liberdade porque nós vamos poder entrar e sair a hora que nós quisermos. Porque a nossa organização externa reflete a nossa organização interna. E isso abre caminho para conquistas, abre caminho para menos estresse, para mais efetividade
nas situações, para a realização de outras tantas coisas. E cada criatura tem aflição que lhe é própria. Nesse texto ainda, Kardec nos diz o seguinte: a aflição no reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento, abarca os corações unidos ao sumo bem. Contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando proporcionou no monte na divina promessa, bem-aventurados os aflitos. Presta atenção que ele fala que nós somos heróis anônimos da luta cotidiana. Heróis, ou seja, as pessoas não se dão conta de quão heróico é sobreviver, viver, conviver, conquistar, batalhar nessa vida para a sua melhora, para a sua conquista efetiva. E o Espiritismo vem com isso nos esclarecer na função de consolador, né, que a maior parte dos nossos sofrimentos tem sua causa na vida atual e que tem a ver com o nosso caráter. Mais uma vez, nós enfocamos isso, né? O caráter é a base de todas as conquistas para o bem, mas o caráter também pode ser a nossa derrocada moral, ou seja, a nossa queda moral, a destruição de todas as possibilidades. O que o Espiritismo nos propõe em verdade, quando eu falo Espiritismo, nós estamos também nos reportando ao Evangelho, porque o Evangelho é nosso código de ética moral, é a forma mais simples que Jesus encontrou de nos mostrar de que maneira a gente pode caminhar e trazer as conquistas boas para as nossas vidas. Então, essa transformação de caráter, essa absorção de valores morais e espirituais é que vão pacificar o nosso coração e nos trazer a sabedoria para viver bem. Pode parecer meio complexo isso, não é? Meio repetitivo, mas é a única forma de conquistarmos esse caminhar, de sabermos que estamos no caminho certo. Então, quando nós enfrentamos uma provação, um sofrimento, nós devemos perguntar para nós mesmos: quanto do meu caráter e da minha condição moral, né, quanto por cento do meu caráter, da minha condição moral, provocou esse sofrimento, permitiu que esse sofrimento acontecesse. O mal é exponencial. Ele começa inocente, né? Por que ele começa inocente? Porque às vezes a gente está fazendo uma piadinha inconsequente, cutucando o amigo, colocando um apelido, mas não percebe essa energia, essa sinergia da maldade ao entorno daquilo que a gente está fazendo. Então, o mal é exponencial porque ele começa inocente, mas aos poucos e de repente a gente está enredado numa teia enorme, a teia do mal. A gente causou raiva ao outro, o outro acabou trazendo isso de uma forma agressiva, seja com palavras ou de qualquer outra maneira, e isso acaba causando raiva também na gente. Então a aflição, ela tem a sua intimidade dentro da criatura, né? Ela acontece na intimidade da criatura, com as nossas deficiências morais, e que só serão aliviadas ou erradicadas com uma proposta renovadora de atitudes, de pensamentos e de sentimentos. Voltando a Emmanuel, ele diz assim: mas vale chorar sobre os grilhões, sobre as algemas,
da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Isso significa que é comum, em queda moral, quem está caindo moralmente estar sempre sorrindo, porque a gente só vai perceber que está em queda moral quando nós admitirmos que estávamos moralmente errados. Isso às vezes demora um pouco, mas acontece. Então, as causas atuais das aflições, elas acontecem em função do nosso caráter, da nossa imperfeição interior. E ao passo que nós precisamos entender quando é que essa aflição, a causa dessa aflição está no momento presente, porque se nós formos analisar um bebezinho que nasce recém-nascido, já cheio de problemas, necessitando de cirurgia, com problemas de saúde, às vezes com problema de visão, auditivo, não tem sentido. A gente vai pensar, como assim? O que essa criança está devendo? Não é verdade? Aí a gente percebe que a causa está em vidas passadas. Mas, para que essa causa viesse da vida passada, ela teve que ser vivida aqui. E quando nós bem vivemos as situações com aceitação, com responsabilidade e temos a certeza de que a nossa mudança tem que ser de dentro para fora, nós vamos aliviar essas aflições, porque nós vamos ter paz no coração, porque nós vamos ter a fé operante que vai nos mostrar que vivendo hoje com humildade e sabedoria, o amanhã vai ser bem mais equilibrado e as conquistas virão. Então, vamos entender essa colocação que está no Evangelho, porque o próprio tema já começa assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Vamos praticar o que está no Evangelho. Essa é a lição para hoje. E à medida em que nós praticarmos, nos transformando interiormente, entendendo que esse percentual que provoca as nossas dores pode diminuir à medida em que aprendemos com os nossos erros, o nosso amanhã vai ser bem melhor do que hoje. E o nosso ontem, tudo aquilo que ficou pendente do nosso ontem, com certeza nós vamos resgatar através do amor. E o amor é a caridade em ação. Então, para que nós não tenhamos sofrimentos, não tenhamos causas atuais que provoquem sofrimentos, nós precisamos nos amar, nos entender e nos respeitar. E esses sentimentos, com certeza, irão tocar o coração de todos à nossa volta, na mesma medida e na mesma intensidade. E assim nós agradecemos essa oportunidade e vamos dando de nós o melhor em favor do bem universal, da paz do mundo, envolvendo todas as crenças, filosofias e religiões diversas, o nosso Brasil, os nossos governantes, o povo brasileiro. Vamos envolvendo a Aliança Espírita Evangélica, seus mais elevados ideais. Vamos envolvendo aos nossos parentes, amigos, aos nossos inimigos, nos esforçando para sermos melhores a cada instante e, através deste exemplo, reconquistar nessa inimizade, criando um vínculo de amizade para o amanhã. Vamos envolvendo todos que nos precederam à pátria espiritual e os que reencarnam com tarefas definidas. Vamos pedindo por nós para que tenhamos paciência, aceitação, força de vontade, perseverança, humildade e sabedoria diante dos desígnios de Deus. E assim, mais uma vez nós agradecemos e pedimos permissão a Deus, a Jesus e a todos vocês para darmos por encerrado o nosso bate-papo de hoje, mas certos de que estaremos sempre amparados, de que somos amados e que nunca, jamais estaremos sozinhos. Fiquem com Deus.